Bem, então a partir de agora nós vamos estar apresentando para a estrutura de dados 2 métodos de ordenação bucket sort. Os componentes são Ivo Martins de Souza e Renato Barbosa de Lima. Bem, aqui tem algumas características. A característica principal dos bucket sort, o próprio nome já diz, né? Bucket vem de baldes, então são divisões, distribuições nos baldes. Ou seja, é um algoritmo de ordenação que funciona dividindo um vetor em número finito de recipientes. Ou seja, a gente pega vários números desordenados e para fazer a ordenação a gente utiliza então alguns auxiliares, baldes que possam então através de um intervalo de números eu posso estar então ordenando esse vetor de números. Então cada recipiente é então ordenado individualmente, ou seja, né, usando um algoritmo de ordenação diferente, ou usando o algoritmo bucket sort recursivamente. Ou seja, após eu colocar os elementos nesses baldes que são determinados por um determinado intervalo, eu preciso então agora ordenar os elementos dentro de cada balde. Então, para isso, eu posso estar utilizando a mesma técnica de bucket sort recursivamente, né? Ou eu posso também estar utilizando algum outro método de ordenação, como por exemplo o de bolhas, bubble sorts, ou inserção. Então, alguns outros algoritmos eu posso estar utilizando, né, para fazer essa ordenação dentro de cada balde, cada recipiente, cada vetor. Então, é, existe algumas vantagens e desvantagens em utilizar esse método de ordenação. Bem, primeiro, ele é um método muito rápido, né? Segundo, ele não apresenta comparações de dois em dois, né? O tempo linear ele utiliza a complexidade é de O n. Ele é estável. Por outro lado, ele ocupa muita memória e não é viável para vetores com poucos elementos. Ou seja, para se utilizar não compensa usar poucos elementos. Então compensa usar muitos elementos. A estabilidade depende muito dos tipos de ordenações dos vetores internos. Bem, aqui eu coloquei alguns casos, né, o melhor, pior e médio caso. O melhor caso é o caso é, de, por exemplo, de cada número estar contido em um determinado intervalo nesse balde. Ou seja, nós temos aqui três baldes, um balde que vai de 1 a 10, outro balde que vai de 11 a 20 e o último balde que vai de 21 a 30. Então eu tenho que colocar os números dentro desses baldes, nesse intervalo. Então aqui cada número vai para um balde diferente, ou seja, na hora de eu devolver para o vetor, esses números, a ordenação vai ser muito mais fácil, porque eu vou estar ordenando pelos próprios baldes, né? Então é muito mais o melhor caso que pode acontecer nessa divisão dos baldes, né? Bem, o pior caso seria de todos os números irem para um balde apenas, ou seja, eu descarto dois baldes e utilizo só apenas um balde. Então nesse balde eu vou ter que fazer uma nova comparação de elementos. Então não se torna muito viável então a utilização do bucket sort nesse caso, porque vai ser muito mais complexo e, e vai ter um desgaste, um aumento muito maior de memória para uma coisa que outro método poderia estar fazendo. Bem, caso médio, nós vemos aqui que existe um vetor, existe aí
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números e são desordenados. E então vou fazer a distribuição desses números em cada balde. São 3 baldes, cada balde tendo um intervalo de números. Então vamos ver lá. O primeiro o 30 vai para o balde de 21 a 30, o 8 vai para o balde de 1 a 10, o 1 vai para o balde de 1 a 10 também, o 12 vai para o balde de 1 a 20, o 29 vai para o balde de 21 a 30, o 11 vai para o balde de 11 a 20, o 4 vai para o primeiro balde e o 25 vai para o último balde. Bem, após isso, os números ainda estão desordenados dentro do seu balde. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos então ordenar os elementos dentro de cada balde. Então primeiro vai ser o primeiro balde. O primeiro balde, então, vamos utilizar aqui a mesma técnica de bucket sort, utilizando novos baldes para fazer essa ordenação, né, com esses elementos. Então primeiro o balde recebe o número 1, aqui ele faz já o segundo balde recebe o valor 4 e o terceiro balde recebe o valor 8. Aqui o segundo balde, que tem o número 12, o número 11 vai para o primeiro balde e o número 12 vai para o segundo balde. O terceiro balde também, 25 vai para o primeiro balde, 29 vai para o segundo balde e o 30 vai para o terceiro balde. Agora já estão ordenados cada um no seu balde, então é só devolver para o vetor original. Número 1, 4, 8, 11, 12, 25, 29 e 30. Aqui está então ordenado o nosso vetor através do método de ordenação bucket sort. Então é isso aí.